Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o HGLG. Quero trazer aqui a atualização para vocês do fundo, principalmente dos seus ativos. A CSHG fez um relatório aqui bem interessante, bem detalhado, então vou trazer tudo isso para vocês, principalmente sobre a emissão de cotas e também a venda do HGLG Cumbica, que gerou ali 50 centavinhos de lucro pro fundo. Isso já vai ali somando-se as reservas do HGLG para aquele rendimento extraordinário no final do ano. Então o pessoal gosta bastante disso. Se você acompanhar mês a mês aqui no canal, enfim, lendo os relatórios, você já consegue projetar no final do ano quanto que vem de rendimento extra. Bom, vamos lá. No mês de julho, o fundo apurou uma receita de R$ 1,94 por cota, que levou a um resultado de R$ 1,80. O resultado foi impactado extraordinariamente pela venda do HGLG Cumbica, 50 centavinhos de lucro por cota, recebimento da primeira parcela da venda do terreno de Extrema, conforme deferimento do ajuizamento de execução disposto em fato relevante, resulta num lucro aqui de 7 centavinhos por cota, pela venda de cotas de FII, gerando um lucro de 2 centavinhos. Interessante aqui o HGLG aproveitando essa alta do mercado. A gente não sabe se essa alta vai se sustentar, então alguns fundos já começando a fazer esse giro, outros já até fizeram. Ponto 4, pela devolução dos custos excedentes da oferta no valor de aproximadamente 1 centavinho por cota e pelo recebimento do aluguel trimestral da Volkswagen e receitas advindas de rendimentos imobiliários, conforme disposto na seção composição de resultado. Bom, a emissão de cotas foi um sucesso, 1,6 bi, foi a maior captação de fundo de investimentos imobiliários de tijolo desde a emissão de cotas do BBPO. Quem acompanha o mercado há mais tempo sabe que isso foi lá atrás, 2008, 2009, se não me engano, em meados desses anos aí, o BBPO, né, que veio ali das agências do Banco do Brasil, então eles tinham um canal de vendas assim muito robusto. Então, exceto isso, uma captação normal, o HGLG aí batendo recordes, né? Destinação dos recursos, então aqui o ponto 1 é GTLG, então conforme fato relevante, o fundo assinou os compromissos da aquisição de 4 galpões AA dentro do raio 30 de São Paulo. Então, aqui, imóveis muito interessantes. P1, conforme fato relevante, foi assinado o compromisso da aquisição de um dos ativos do portfólio, sendo localizado em Itapevi, dentro do raio 30 de São Paulo. HGLG Itupeva G300 e 400. Os relatórios gerenciais já informavam que foi concluída a terraplanagem dos galpões. Então, neste momento, o time técnico está realizando o processo competitivo das construtoras. Quando iniciadas as obras, o relatório gerencial reportará os detalhes da curva físico-financeira do desenvolvimento. Lembrando que aqui, pessoal, tem um timing também que a gestão tem que começar essas obras para quando elas estiverem prontas o mercado, né, estar ainda aquecido ou estar mais aquecido naquele local para poder fazer a rápida alocação ou até venda do ativo. Então, tem toda uma questão estratégica. Bom, desenvolvendo um pouquinho mais sobre aqui o assunto do GL, da aquisição do GTLG, a gestão traz aqui a descrição dos imóveis. Eu vou ler o nome dos imóveis aqui rapidamente para vocês e fazer breves comentários, mas para quem quiser saber mais sobre os imóveis em si, eu tenho um vídeo aqui detalhando cada imóvel do GTLG. É só procurar no canal que vocês encontram. Então tem aqui um centro logístico em Embu, o Distribution Center Rodoanel, o Center Barueri e também o Center Cajamar. Então, rapidamente, vocês conseguem ver aqui boas localizações, né? Rodoanel, então ele está ali bem localizado para poder escoar. Cajamar já é um local bem conhecido. Enfim, é realmente uma aquisição muito interessante, principalmente porque existe a possibilidade do fundo ainda colocar esses ativos para dentro, melhorá-los e depois ainda ter um potencial de revenda, porque dentro do raio 30 você tem um número limitado de imóveis. Não vai ser do dia para a noite que vão ter o dobro de imóveis nesse raio 30. Então, por ser limitado, o valor desse imóvel ele está meio que garantido, assim, quero dizer, ele não vai desvalorizar daqui a 5 anos, a tendência é justamente ao contrário. Bom, o valor total dos compromissos financeiros do HGLG na operação dos ativos listados acima totaliza 1,378 milhões, equivalente a R$ 4.086 o metro quadrado, e será pago da seguinte forma: pagamento inicial de mais de 578 milhões, correspondente a 42% do preço total. Saldo remanescente, quase 800 milhões, vai ser quitado em data oportuna, desde que atendidas determinadas condições
precedentes negociadas no compromisso e concomitantemente a lavratura das escrituras. Então, A, o pagamento de aproximadamente 430 milhões em moeda corrente. B, assunção de obrigações de pagamento pelo HGLG em operação de securitização vinculada a determinada parcela dos imóveis por meio de certificados imobiliários CRI no valor de 370 milhões. Uma informação importante aqui, o fundo ressalta que cerca de 360 milhões serão destinados ao pagamento de 50% das obrigações que lastreiam os CRIs detidos pelo GTLG. Então, com esse pagamento aqui inicial, esse valor de 360 milhões vai ser para quitar esse CRI. Até, pessoal, o HGLG soltou um outro documento comentando mais detalhes da venda e compra e venda dos ativos do GTLG. E lá eles explicam, enfim, o valor desse CRI, a vantagem de pagar agora, qual que é o yield on cost dessa compra. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu trago um vídeo específico sobre isso. Mas é uma venda realmente, uma compra e venda, né, é realmente bem interessante. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, como sempre, deixa o like, se inscreve no canal, grupo do Telegram, quase 400 pessoas, está sempre aqui na descrição do vídeo. Seguindo, venda do HGLG com bica. Então aqui o fundo vendeu a um valor de 77 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 4.213 o metro quadrado. Só para vocês terem uma comparação, aqui os imóveis do GTLG foram comprados a 4.086. É um preço até um pouco alto, mas tem que considerar que está no raio 30. De qualquer forma, a gente vê aqui uma venda de um outro imóvel já um pouco mais maturado a 4.213. Então, é esperado que o fundo, quando for fazer o desinvestimento desses ativos, consiga um valor até acima disso, quem sabe R$ 4.400, R$ 4.500. O que eu quero dizer é, tem espaço para o fundo conseguir gerar um ganho de capital lá na frente. Bom, voltando aqui sobre o HGLG com BIC, então a primeira parcela já foi recebida pelo fundo no valor de maior que 48 milhões de reais, e ainda tem 4 parcelas remanescentes no valor de 7 milhões 171 mil, cada vencendo a primeira em 6 meses contados desta data e as demais nos mesmos dias dos semestres subsequentes, aquela estratégia de dividir entre os semestres para poder, enfim, receber parcelado e ter o lucro para ser distribuído em cada semestre. Caso contrário, se tudo fosse apurado agora, o fundo teria a obrigação de distribuir no final deste semestre. Bom, as parcelas remanescentes serão corrigidas mensalmente de acordo com 100% da variação acumulada nos certificados de depósito imobiliário, que é o interbancário, que é o CDI, acrescidos de juros de 2% ao ano. Então aqui a parcela vai ser devidamente bem corrigida. Bom, aqui o fundo comenta que ele fez melhorias nesse imóvel, que inclusive já estava locado novamente, mas ainda assim eles optaram por fazer a venda porque o perfil técnico do imóvel ainda deixava a desejar, tendo 10,8 metros de pé direito, hoje busca-se na faixa de 12, tá pessoal, e uma capacidade de piso de aproximadamente 2 toneladas por metro quadrado. A gente vê de 2 a 3 vezes maior essa média aqui aproximada da capacidade do piso. Então, essa é a diferença. O HGLG ele faz muitos movimentos já pensando na situação desse ativo para daqui 2, 3, 5 anos. Então ele já antecipa vendas ou ele segura uma venda porque provavelmente ali na frente ele vai conseguir uma valorização maior. Então essa estratégia da gestão faz muita diferença. Bom, a vacância física do período então se encerrou em 16% e a vacância financeira em 8,6%. Aqui ele comenta sobre outros ativos, então HGLG Itupeva G200. Em agosto foi assinado o contrato de locação de 4 módulos para postear o log. E eles informam também que tiveram a desistência do interessado na locação de outros 2 módulos, pois a empresa necessitava de um espaço considerável para expansão futura e por conta disso foi obrigada a fechar com outro imóvel. Essa é a vantagem, pessoal, de, por exemplo, o G300 e o G400, eles estão prontos. A gestão recebe uma demanda pelo G200, só que a empresa quer mais espaço, o próprio fundo, se já tem um ativo pronto, que está ali aguardando uma grande oportunidade, a gestão já, obviamente, realoca esse possível locatário para um outro imóvel que tem mais espaço. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior o fundo, quanto mais opção de ativo ele tiver em momentos diferentes, então, olha, esse ativo eu tenho um módulo livre, esse outro eu tenho 10, esse outro eu tenho um ativo inteiro. Você começa a ter um portfólio para atender todos os seus possíveis locatários. Então, alguém que é um pouco menor, alguém médio, alguém que é grande, depois vai querer uma expansão. Então, quanto maior o fundo,
mais ativos, obviamente, bons ele tiver em momentos diferentes, é bom justamente para isso. A ocupação do G200 está em 83%. Então, a HGLG São José dos Campos, nova locação pela Plastic Omnium, indústria multinacional ligada ao setor automotivo. HGLG Louveira, estamos em vias de assinar o contrato para a locação do módulo 16 para uma operadora logística. Parque Torino, fechamos o acordo das verbas rescisórias para a devolução do G01 pela Sequoia, sendo que ficou acordado um montante total de aproximadamente R$ 2 milhões a serem pagos em 7 parcelas entre junho de 23 e dezembro de 23. Além disso, assinamos um novo contrato de locação do galpão G04, que havia sido anunciada a saída pela Worth. HGLG Betim, estamos em fase de minuta contratual na locação de 2 módulos, mais de 10 mil metros quadrados. Cone G06, estamos em tratativas em fase de minuta contratual para a locação dos 2 módulos que serão devolvidos pela Maersk para uma empresa do setor logístico. O contrato está com assinatura prevista para agosto. Então, pessoal, aqui a gente viu muita movimentação nesse mês, a gestão realmente trabalhando forte aqui em várias frentes. Daqui a alguns dias, provavelmente uns 10 dias, eu já vou trazer um novo vídeo para vocês do próximo relatório do HGLG, que deve sair agora no início de setembro, para a gente ver como está a situação desses ativos. Para finalizar, eu quero comentar aqui com vocês sobre o saldo do resultado acumulado. Então, a gente consegue ver aqui que em junho ele fez, né, a distribuição extraordinária no final do semestre. Então, aqui a gente vê o saldo reduzindo, né, de maio para junho a gente consegue ver. E prontamente no mês seguinte, praticamente já voltou o valor de maio, por causa da venda dos ativos, enfim, do lucro que foi gerado, da receita adicional que foi gerada nesse mês. O ponto é, a gente ainda tem mais alguns meses até o final do ano. Obviamente que o fundo pode ter um mês que ele gere um pouquinho menos do que ele distribui, então vai consumir essas reservas. Mas se tudo ocorrer normal, muito provavelmente no final do ano a gente vai ter novamente uma distribuição extraordinária, quem sabe até num valor maior do que no primeiro semestre. Beleza, pessoal? Um ponto importante. A gente consegue ver aqui a exposição por locatário. Então, o fundo tem algum tipo de concentração, né? Ele tem aqui 21% em Volkswagen, ele tem esses pontos a melhorar. Com a entrada desses ativos e cada vez mais o fundo locando suas áreas vagas, a sua vacância diminuindo, isso vai sendo diluído. Então, o fundo vai ficando cada vez mais antifrágil para quem gosta do Nassim Taleb. Então o fundo vai ficando cada vez mais robusto. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço e valeu!